Nós não somos robôs estudando para o Enem. Eu vejo muitos influenciadores aqui tratando do assunto do Enem e tratando dessa forma como se fosse apenas estudar, como se fosse apenas pegar o seu caderno, ler e entender tudo. Só que essa trajetória ela é muito mais tortuosa do que parece. Eu te falo isso porque, assim, vivendo isso na prática e tendo estudado em casa sozinho durante a pandemia para ser aprovado, eu percebi que existem muito mais dificuldades que as pessoas não falam. Eu queria aqui comentar um pouco, abrir meu coração. Então lá vai. Primeiro, você não consegue entender todas as matérias logo de cara. E é frustrante. Às vezes você está sozinho nessa. Você não entende por você mesmo, você sabe que aquilo ali, querendo ou não, vale o seu futuro. Então, às vezes, ler uma matéria de física, por exemplo, e não entender, pode acabar destruindo seu coração, de certa maneira. Eu estou sendo um pouco dramático. Mas assim, aquilo ali pode te gerar uma ansiedade que vai afetar todo o seu dia. E aí é um dia de estudo perdido. No dia seguinte você volta para esse looping. E é difícil sair disso. Acho que essa é uma das dificuldades que pouco se fala sobre o Enem, sobre estudar em casa, que é lidar com o emocional. Eu acho que grande parte da prova é emocional. Porque depois que você consegue ultrapassar a barreira das matérias, vem a barreira emocional. De entender que é uma prova que vale um ano inteiro de preparação, de entender que aquilo ali pode alavancar a sua vida, né? Que aquilo ali pode mudar o seu ano seguinte. Que existem pessoas que estão esperando algo de você. E tudo isso provoca na gente um sentimento de pressão mesmo, né? Não que isso seja tão ruim assim, porque eu acredito que isso faça crescer. Mas sabe, tudo tem que ter um equilíbrio. Eu também não gosto muito desse papo de coach de na pressão que você cresce e tudo mais. Sim, cara, eu cresci bastante nisso. Mas eu também entendo que poderia ter sido melhor, sabe? Tanto que eu escolhi não falar para as pessoas que eu estava tentando passar para medicina, né? Foi uma coisa que me ajudou muito na preparação. Eu não ter falado para as pessoas, poxa, eu tô tentando medicina e tal, eu quero medicina. Eu não falei. Esse é um fato importante da minha trajetória porque eu tive menos pressão por causa disso. As pessoas simplesmente não sabiam, achavam que eu estava na faculdade de engenharia tranquilo e segue o jogo. Então foi uma boa coisa. Além disso, cara, estudar em casa para medicina tem um fator família. Se você não tem uma família que te apoia, uma família que entende o que é aquilo, é muito mais complicado. Porque a sua casa vai ficar barulhenta. Talvez você não tenha apoio para arrumar as coisas da sua casa. Por exemplo, quando eu estava na preparação, eu não me preocupava em fazer comida, por exemplo, né? Eu me preocupava só com o meu quarto, em manter ele arrumado, em varrer ele e tal. Mas o resto da casa, cara, minha mãe que dava conta de tudo. Então, assim, é um privilégio que eu tive, né? E eu sei que muitas realidades não têm isso. Mas é uma coisa que faz diferença. E que às vezes você está se comparando com alguém que teve isso e você não. Então sabe que as trajetórias são diferentes, sabe? Acho que essa é uma dura realidade também que a gente tem que levar em consideração. E assim, tem alguns outros aspectos também que eu gostaria de falar. É que é muito ruim quando você vê alguém tentando lucrar em cima de você de uma forma absurda, assim, sabe? Te prometendo coisas que são inacreditáveis na internet. Tipo, passe em medicina com 3 meses de estudo. Passe em medicina com um ano de estudo. Tipo, eu acredito que dá pra passar com um ano de estudo, né? Eu passei praticamente com um ano de estudo. Só que eu vim de uma base, de uma realidade que não é tão comum assim, sabe? Você às vezes está vindo de uma escola que não te deu nenhum suporte em matemática, que não te deu nenhum suporte em redação. E você vai começar do zero, sabe? Quando você acredita nessas propagandas, infelizmente você está sendo enganado. E isso é ruim, assim, porque não tem muito como se proteger disso. As propagandas são muito bem feitas, elas apelam no emocional para gerar venda. E eu também entendo essas pessoas, né? A gente lutou tanto por isso e a gente enxerga nisso uma oportunidade de negócio e quer ganhar o dinheiro, assim. É um dinheiro justo. Você tá fazendo seu trabalho, tá fazendo propaganda. Mas, cara, a pessoa que tá do outro lado, ela é uma pessoa, né? Ela teve o mesmo sonho que você teve lá atrás. E muitas vezes ela tá sendo ludibriada por isso, né? Ela tá acreditando em algo que não vai ser realidade. É muito melhor você sentar com ela e falar assim: olha, você que tá com 100 acertos hoje, é improvável que você acerte 160 no final do ano. Mas dá pra você tentar. Dá pra gente chegar mais perto. Entendeu? Ainda mais levando em consideração a rotina da pessoa, que muitas vezes pode ser pesada.
sabe? E a gente não tá lidando só com adolescentes. Existem pessoas mais velhas também que querem passar, que querem realizar esse sonho, querem realizar outros sonhos, né, além da medicina, né? E tudo isso passa pela nossa mão de alguma forma, sabe? Da gente que pode passar algum ensinamento, alguma dica do que a gente viveu e ficar desperdiçando isso, fazendo essas propagandas. Acho que é um pouco falta de humanidade, assim. Pode ser uma opinião dura, né? Mas é o que eu penso às vezes, me dá um pouco de. Sabe, você faz aquela cara assim. Enfim. Os produtos que eu vendo lá no meu link é um preset de edição de fotos, porque eu sou apaixonado por fotografia. É um LUT para vídeos, que você consegue editar o vídeo e deixar com essa corzinha que você está vendo esse vídeo. E as provas antigas do Enem organizadas em um drive. Também sem enganação para ninguém, porque isso aí você consegue baixar na internet. Só que eu boto no valor pequeno e já está tudo organizado, com um gabarito junto, e você não perde tanto tempo. É a minha forma de conseguir juntar algum dinheiro para comprar os equipamentos aqui. Mas também é sem enganar ninguém, você sabe que isso dá para baixar sozinho pela internet, mas ele eu facilitei a sua vida e aí eu cobro por esse serviço R$ 7,90, entendeu? Então, é isso que eu entendo sobre o Enem. A gente pode comentar muito mais coisas de como é que foi a minha preparação e tudo mais. E serão vídeos mais longos, né? Mas assim, se serve para você um conselho, passar em casa envolve vencer a ansiedade, envolve vencer inseguranças, envolve tudo isso, tá? Não é só entender as matérias. Porque a gente não assiste a videoaula e entende a matéria logo o seguinte, sabe? Quando a gente tem dificuldade em algo, a gente tem que ver e rever e rever e rever. Na faculdade de medicina existem matérias que eu não entendo logo de cara. Eu preciso ver e rever e rever e rever. E aquilo vai me dando uma angústia. Eu falo assim, cara, por que que eu não tô entendendo isso? Sabe? Isso acontecia no Enem também. Principalmente com redação. Eu tinha muita insegurança com redação. Bom, são essas e outras realidades que existem sobre o Enem. E é muito mais trabalhoso. Você precisa de paciência. É muito mais devagar a evolução do que parece quando você assiste aqui o YouTube, quando você assiste o TikTok. Você tem que errar, testar, reaprender, aprender de novo. Aprender a lidar com você mesmo na prova. Então, é isso. Esse assunto ele não se esgota. Ele existe milhares de formas de você olhar para isso. E eu quero explorar um pouco mais disso, dessa realidade. De falar realmente a verdade. Porque o que eu tô falando aqui, eu falaria para um amigo que está sentado na minha frente. Como eu falei, nesse último ano eu tive contato com um amigo mais de perto. E ele estava se preparando para o Enem em casa. Só pelos cursinhos online e tudo. Ele até assinou a plataforma do Pedro Assad. E ele curtiu e tudo mais. A gente tem bastante coisa para trocar. E, cara, a gente comentou sobre isso, né? Sobre saber lidar com você mesmo, sobre ansiedade, sobre evolução, sobre ter base ou não. Eu acho que é um papo bem amplo e que a gente pode comentar muito mais. Então, obrigado por ter ficado até aí. Acho que a dura realidade do Enem é essa. E até os próximos vídeos.